Bom, eu hoje fui meio pega de surpresa, mas, como a palavra é do Senhor, eu hoje vou fazer uma reflexão, porque eu fui para casa pensando, o que eu vou falar hoje? Vou fazer uma reflexão sobre o Natal. Nós estamos no final do ano, né? O final do ano, em geral, é um tempo de reflexão, de como termina nosso ano, é um tempo de expectativa, de esperança, de como será o próximo. Fazemos planos, traçamos metas, fazemos, né, sonhos. Aliás, lembrando que sexta-feira começa a nossa nova campanha de oração, que é Avivando Sonhos. E, em geral, no final do ano, nós começamos a sonhar, pensar, fazer planos para o ano seguinte, né? Para muitos, esse ano foi um ano de lutas, mas também de vitórias, de alegrias, de crescimento. Mas outros não veem a hora do ano acabar. Foi um ano de lutas, de perdas, de sonhos adiados, de promessas ainda não cumpridas. E a perspectiva de um novo ano traz esperança de mudanças, de novos sonhos, de vitórias. Este também é um tempo de amor, de caridade, porque chega no final do ano, perto do Natal, né? Nós amamos, fazemos caridade, de comunhão, de preocupação com o próximo, com os carentes, com os órfãos. E eu quero ler aqui Lucas 1. Vamos ler do 26 ao 35, que diz o seguinte: no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vou fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pela vinda de Jesus, Senhor. Porque foi uma promessa tua de enviar o Messias, Senhor. E nós te agradecemos, porque através dele fomos salvos. Através deles temos a vida eterna, Senhor, e por isso te louvamos. Fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Abre a nossa mente, nosso coração. Tira agora toda a preocupação, que nós possamos estar atentos à tua voz, à tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como eu falei, final do ano é um tempo diferente dos demais, é especial. É um tempo marcado pelo amor, pela alegria, pela comunhão. Ontem mesmo, né, nós tivemos lá um momento maravilhoso de comunhão, o nosso almoço da provisão foi lá. E, no fim do ano, existe isso, né, muitas confraternizações, as pessoas se alegram, se presenteiam, né? Se preparam o quê? Para a celebração do Natal. O Natal é o quê? A festa do cumprimento da promessa de Deus de enviar ao mundo ao Salvador. O Salvador. O nascimento de Jesus, que se fez homem, foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia, e, através do seu sangue, nós fomos lavados de todo o pecado. No Natal, tudo se torna lindo, não é não?
as ruas ficam iluminadas, os prédios, as casas. O pastor estava lá nos Estados Unidos, mandou para a gente fotos, né, daquelas casas maravilhosas, tudo iluminado. É um tempo de amar, é um tempo de perdoar, de reconciliar, de receber presentes. Mas Jesus foi o nosso maior presente, né? Este é o verdadeiro sentido do Natal. Será que é assim que todos se sentem? Que todos encaram e festejam o Natal? Infelizmente, para muitos, o Natal perdeu o seu significado. Tornou-se uma festa comercial, onde Jesus é substituído pelo Papai Noel, aquele que traz lindos presentes para os mais abastados, é claro, né? As festas são lindas, cheias de presentes, muitas comidas gostosas, mas Jesus fica de fora. Para outros, o Natal é uma tradição, onde a família se reúne, nem sempre por prazer, mas por tradição. A princípio parecem alegres, trocam presentes, mas há brigas, discussões, né, embriaguez. Muitas pessoas estão insatisfeitas, solitárias, porém reunidas. E Jesus também fica de fora. E para você, para nós, o que significa o Natal? Uma tradição? Uma festa comercial? O dia do Papai Noel? Todo mundo deve estar se perguntando, que é isso, pastora? Todos nós aqui sabemos o que é o Natal, qual é o significado para nós. Precisamos pensar realmente um pouco sobre isso. E também quem está nos assistindo, né? Então, o Natal é um tempo de reflexão sobre amor. Porque no Natal, como eu falei, nós amamos o nosso próximo. Somos até capazes de perdoar, nem que seja temporariamente, aqueles que nos fizeram mal. Nós nos preocupamos com os carentes, né? É uma época onde juntamos roupas, brinquedos, compramos alimentos, visitamos os órfãos, né? Os idosos, falamos de Jesus. Em geral, os orfanatos dizem que essa é a época onde eles mais recebem coisas, né? Temos muito amor para dar, mas e o resto do ano? Essa é a pergunta. Como é durante o resto do ano? Nós amamos o que não nos amam? Os que nos perseguem? Aquele colega que nos inveja e tenta nos derrubar? Tem, não tem? Tem. As crianças nos sinais, pelas ruas. Aquele que nos assaltou está repreendido em nome de Jesus. Percebemos a tristeza, a solidão do nosso filho, marido, esposa, daqueles que estão à nossa volta? Ou estamos tão insensíveis, preocupados com os nossos próprios problemas, com as nossas dores, nossas necessidades, nossa sobrevivência, que não percebemos os que choram, até que chegue o Natal? Importante a gente pensar nisso. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios 13, eu não vou ler toda, não, vou só falar aqui algumas coisinhas, que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, que eu tenho o dom de profetizar e conheço os mistérios da ciência, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, sacrifique o meu corpo, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, nós precisamos saber qual é a intenção do nosso coração. Porque eu conheço muita gente que, às vezes, faz coisas assim, meio para aliviar a culpa, né? Então, chega no Natal, vamos fazer, vamos, né, ser bonzinhos, mas o resto do ano, só a misericórdia. Então, como eu falei, o Natal é a maior prova do amor de Deus por nós, do cumprimento da sua promessa, de enviar ao mundo o Messias, o Salvador. E que essa é a nossa oração para Israel, né? Porque ele enviou. E é preciso, não só eles, como quantas pessoas, né? Pessoas que nós convivemos, que veem, né, milagres, que veem coisas acontecerem na nossa vida ao redor, mas não reconhecem, né? Então, no Natal, nós comemoramos o quê? A nossa libertação, a nossa salvação, a conquista da vida eterna. Porque Cristo nasceu e se fez homem, morreu
e venceu a cruz. E, através do seu sangue, fomos lavados e remidos do pecado, para com ele participar da verdadeira ceia das bodas do Cordeiro e vivermos com ele na glória eternamente. Agora eu quero falar de um tema que é o seguinte: lá no nosso passeio de ontem, eu estive lá numa conversa e falamos sobre salvação. E me perguntaram: você é salva? Eu falei: sou. E como é que você sabe que você é salva? E a minha resposta foi a seguinte: está lá em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele diz, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas vida eterna, tenha a vida eterna. É salvo. Essa foi uma das minhas respostas. Nós realmente somos salvos quando cremos em Jesus. Eu vou continuar, só isso. No Salmo 25, 4 e 5, diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Deus da minha salvação. O que quer dizer isso? Deus da minha salvação? Eu já fiz muitas palavras sobre essa, escritas para entregar, que eu chamava para algumas pessoas do plano de salvação. E quando a gente fala isso, a pessoa que não conhece o Senhor, ela pergunta: por que eu tenho que ser salva? Por que vocês só falam em pecado e em salvação? Então, essa é a pergunta. O que quer dizer isso? Salvação? Por que eu preciso de salvação? Lá no dicionário diz: salvação, ato de salvar, resgatar, tirar do cativeiro, do poder alheio, remir. Foi isso que o Senhor fez com a gente, né? Ele, quando morreu na cruz por nós, ele nos libertou do pecado. Ele nos resgatou das trevas, do cativeiro de Satanás. Nós éramos cativos, nós éramos presos, e ele nos libertou. Lá em Atos 16:30 diz: o que devo fazer para ser salvo? Esse será o tema da minha pregação quando puserem lá. O que terei que fazer, o que devo fazer para ser salvo? O que a gente deve fazer para ser salvo? Eu falei para ele: é simples, é crer no Senhor Jesus. Entrega o teu caminho, confia nele, permita que ele te guie, que ele te ensine. Mas só isso? Até ouvi uma resposta: eu já confessei Jesus várias vezes, já aceitei Jesus várias vezes. Será que é só isso? É só, eu creio no Senhor Jesus. Porque muita gente diz, eu creio. Tem gente que diz assim, eu creio do meu jeito, né? Eu creio do meu jeito. Tem um pouquinho mais. A graça e o amor de Deus concederam perdão para nós, pecadores, pela morte de Jesus. Como nós alcançamos essa graça? Porque eu respondi para ele: o fato de nós reconhecermos Jesus, aceitarmos Jesus, não significa que nós seremos perfeitos. Nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos falhar, mas existem algumas coisas que precisam acontecer nesse, né? Então, para alcançarmos essa graça, esse perdão, essa vida de comunhão com Ele, o que nós precisamos também fazer? Aí, aqui em Romanos 10:9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ah, então é só isso. Eu só preciso confessar Jesus, falar: Jesus, eu creio. Mas, ele diz aqui, e em teu coração creres. Que acontece uma coisa, tudo começa no coração, não é? Quando a gente lê falar, a boca fala do que o coração está cheio. O nosso coração precisa estar cheio do Espírito Santo. O nosso coração precisa crer. Não adianta a gente só confessar Jesus e nada mudar, não mudar de vida, continuar. Porque é simples, se a gente parar para pensar, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu creio.
Mas como é que se fala esse eu creio? Eu realmente creio. E isso requer muitas mudanças na nossa vida. Isso requer transformação. Não é só de confessar com a boca. Tem que confessar com a boca e crer com o coração. E aí, eu não vou ler também Nicodemos, mas lá em João 3, do 1 ao 10, Jesus conversando com Nicodemos, é muito lindo, né, lá no The Chosen, essa passagem de Jesus com Nicodemos, porque Nicodemos, ele era um mestre em Israel. Ele conhecia os profetas, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele começou a questionar. Ele não conseguia, porque ele conhecia de lábios, de ver coisas externas, mas não de coração, né? Então, ele devia saber que ele era pecador, que ele precisava de uma nova vida, mas ele estava na carne. Ele via os milagres, as transformações externas. Sua fé baseava-se em sinais, nas grandes demonstrações exteriores, mas o Espírito opera no coração. Onde nós estamos baseando a nossa fé? E a gente convive com muitas pessoas, não é? É muito importante que a gente relembre isso, porque isso é uma coisa parece tão óbvia, né? Mas não é. Porque, muitas vezes, nós estamos assim, presos aos sinais externos. E muitas coisas, às vezes, não acontecem como a gente gostaria, né? Então, e Nicodemos, é muito lindo no filme, né, lá no The Chosen, porque Nicodemos ouve, ele reconhece Jesus como Salvador, mas, diante de tantas situações, né? Ele era um mestre, ele não podia declarar isso. No coração dele, ele não conseguia. E tem uma cena linda, né, quando os discípulos vão com ele, que ele olha e chora, porque ele não conseguiu compreender realmente que aceitar Jesus é deixar tudo. É deixar as coisas para trás, é deixar o velho homem, é ser nova criatura, né? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos que nascer de novo. Nós não podemos continuar fazendo as mesmas coisas que fazíamos. Diz, aquele que minta não mente mais, aquele que rouba. Então, tem uma série de coisas. Ah, mas são só essas coisas tão fortes. Não, nós precisamos, cada um, a palavra de Deus, examine-se o homem a si mesmo. Nós temos que nos examinar e saber o que temos que deixar para seguir Jesus, o que temos que deixar para sermos salvos, o que temos que deixar para sermos novas criaturas, né? Então, tudo que ficou para trás é apagado. Começamos do zero, através do quê? Do sincero arrependimento de nossos pecados, da transformação das nossas vidas, das nossas atitudes. Aí eu vou ler aqui Efésios 4, do 20 ao 24, onde Paulo fala de santidade e de mudança de vida. 4, do 20, está aqui. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Precisamos deixar o velho homem, a nossa velha criatura, olhar para frente. E, muitas vezes, né, nós ficamos presos ao velho homem. Quantas vezes ele quer aparecer? A gente tem que estar muito ligado. Sai, não é? Vai embora, porque ele está ali, querendo aparecer. E, muitas vezes, a gente se culpa, continua se culpando por coisas que o velho homem fazia, e que Jesus já esqueceu, já levou no mar do esquecimento. Mas a gente está lembrando, e ele diz, não lembro mais. Mas, às vezes, a gente continua se lembrando. Então, é importante isso, que nós possamos nos revestir
do novo homem e deixar a velha criatura para trás, e deixar mesmo no passado. E quando perceber que ele está querendo aparecer, a gente fala, não, pode ir embora, né? É fácil, gente? Não, não é fácil, né? A própria palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito. O espírito quer ali, mas a nossa carne, né? A carne é fraca. Ela está ali o tempo todo querendo nem satisfazê-la. É isso que acontece. A nossa carne quer ser satisfeita. E, muitas vezes, o espírito acaba, né, ficando, porque a carne quer aparecer. Então, nós temos que estar muito atentos, né? O que Jesus quer de nós é um coração quebrantado, humilde. Lá em Mateus 18, 3, ele diz, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, converter é se tornar também como criança, ser humilde, ser puro, ser pronto a aprender. Porque, muitas vezes, né, nós temos um lugar de destaque, seja na sociedade, seja na profissão, e aquilo sobe, né? Mas ele está dizendo, não, isso tudo tem que ficar calminho, porque grande sou eu. Sou eu que vou habitar em você, sou eu que vou, né, te exaltar. Então, a gente tem que ser humilde, tem que aprender, tem que reconhecer aquilo que não sabemos, reconhecer aquilo que nós não conseguimos mudar sozinhos, porque tem coisas que nós não conseguimos mudar sozinhos. Precisamos do Senhor e, às vezes, precisamos de um irmão, de alguém para nos ajudar, de alguém para nos levar pela mão, porque a palavra de Deus diz que levais as cargas um dos outros e que temos que exortar. Às vezes nós vemos um irmão em dificuldade, um irmão que está ali, né, persistindo no erro, é nosso dever falar. Parece até que fica uma coisa antipática, mas é o que a palavra de Deus nos diz, né? Que a gente tenha, com carinho, com amor, exortar, mostrar e seguir com ele, né? Então, crer em Jesus, a salvação requer mudança de vida. Foi o que eu tentei mostrar, né? Como que a gente sabe que a gente é salvo? Quando a gente crê, quando a gente confessa, quando a gente sente no nosso coração, quando a gente muda de vida, quando aquilo que a gente fazia que não agrada ao Senhor, a gente não faz mais. Não é simplesmente dizer, eu aceito Jesus, né? Porque tem né, aqueles cultos que a pessoa vai à frente, porque, às vezes, a gente é levado pela emoção, só pela emoção. E não é isso, né, que vai dizer que nós somos salvos. Nós temos que ser salvos quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, quando realmente nós reconhecemos que não somos nada sem Ele, que é Ele que muda a nossa vida, que é Ele que nos transforma. Então, isso que é importante. Quando cremos em Jesus, entregamos nossas vidas em suas mãos, obedecemos a sua palavra e o buscamos de todo o coração. Aí podemos dizer que somos salvos. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Deus está conosco, Ele faz parte de nós e nós fazemos parte dEle. Como eu já falei, nós não somos perfeitos. E o fato de nos convertermos, de entregarmos a nossa vida, né, de crermos no Senhor Jesus, não nos torna perfeitos, mas nos faz buscar a perfeição, buscar a santidade, seguir a Ele, ser imitadores dEle. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que a gente tem coragem de dizer isso? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É muito sério isso. Então, é isso. Nós vamos errar? Vamos. Nós vamos pecar? Vamos. Nós vamos cair? Vamos. Mas Ele nos perdoa, Ele nos levanta. Ele está sempre pronto a nos perdoar quando nós reconhecemos e nos arrependemos. Então, já estou caminhando para o fim, eu fiz uma mensagem curta, que eu hoje fui meio pega de surpresa. O que eu queria deixar para nós é que, neste Natal, o Espírito Santo, o anjo falou para Maria, o Espírito Santo descerá sobre você. Né? Que o Espírito Santo desça sobre você, que Ele desça sobre nós, que Ele
desça sobre a nossa casa e o poder do Altíssimo nos envolva com a sua sombra. Isso que nós precisamos nesse Natal. Não importa se a gente vai ter uma ceia bonita, se a gente vai ganhar presente, se a gente vai dar presente. O que importa é que o Espírito Santo esteja na nossa casa, esteja na nossa vida, e que Ele nos envolva com a sua sombra. E lá em Laodiceia, na igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:20, o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqui, eu creio que todos já abriram a porta para Jesus. Cada um examine-se a si mesmo. Mas, se tem alguém em casa que está nos assistindo, se você ainda não abriu a sua porta, Ele está batendo. Ele está batendo, Ele quer cear. Natal é noite de ceia. Ele quer cear com você. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar no seu coração e Ele quer transformar. Que você possa abrir essa porta, porque Ele hoje nos convida para entrar, para cear conosco. Não deixe Jesus de fora da sua festa. Deixe que Ele nasça no seu coração. E isso vale para nós também. Eu, por exemplo, meus filhos não são convertidos. Então, o Natal, para mim, tem um significado, para eles tem outro. Eu sempre estou levando o significado. Sempre tem uma palavra, sempre tem alguma coisa, mas é difícil. Quem tem, né, parentes assim, sabe que é difícil. Porque o Natal é isso. É Papai Noel, é presente, né, comidas gostosas. Mas, em nome de Jesus, que o Senhor possa, nesse Natal, realmente entrar nas nossas casas e fazer diferença. Você que também tem familiares que não conhecem o Senhor, que vão se reunir com você, porque muitas vezes acontece isso mesmo, brigas, né, discussões, pessoas que bebem. Então, isso tudo precisa, realmente, nós temos que estar firmados no Senhor e pedir a Ele isso: Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo desça sobre a nossa casa, desça sobre o nosso lar e que não permita que nada aconteça que não seja para honra e glória do Teu santo nome. Amém? Então, vamos nesse Natal fazer todo o esforço para levar a palavra de Deus às pessoas, aqueles que tem o Natal de outra forma, né, que não tem esse entendimento do Natal, para que Jesus não fique de fora das nossas festas. Amém? Amém. Gal vai vir aqui.